Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o assunto de hoje são os direitos humanos na China. Isso porque, nessa semana agora, nós tivemos uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E, como já era de se esperar, vários estados levantaram críticas à China pelo fato de que aprovou uma nova lei de segurança nacional que se mostrou extremamente dura para Hong Kong. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu comentei sobre isso no último bate-papo, no bate-papo 179. E, além disso, 27 países, entre eles Austrália, França, Alemanha e Reino Unido, entre vários outros, também demonstraram preocupação com relação às medidas que a China vem tomando com relação à população muçulmana da região de Xinjiang, que é uma região que fica no leste da China e é considerado motivo de preocupação constante para o governo central de Pequim. Mas antes que você considere que isso significa uma grande pressão sobre a China, outros 46 países informaram ao Conselho de Segurança que apoiam a China nas suas medidas que ela toma na região de Xinjiang. Então, para isso, eu acho importante que a gente pare um pouquinho e tente compreender exatamente o que está acontecendo em Xinjiang e por que há manifestações a favor e contra as políticas chinesas. Como eu já disse, Xinjiang é uma região que fica no leste da China e que tem quase metade da sua população composta por muçulmanos da etnia uigur. O fato de haver tal especificidade étnica e religiosa numa região na China, um país desse tamanho, faz com que o governo central, em Pequim, se preocupe bastante com os movimentos separatistas nessa região, o que levou, portanto, a China a tomar a decisão, cerca de 10 anos atrás, de começar a enviar para essa região mais pessoas da etnia Han. Etnia essa, a qual pertencem cerca de 92% dos chineses. Isso levou, naturalmente, os uigures a demonstrarem sua insatisfação, muitas vezes protestando de forma violenta contra essa migração em massa em direção à região de Xinjiang. A reação da China foi aumentar duramente a repressão contra os uigures. E a partir do ano de 2014, começou a ser construída uma rede de, como o Ocidente chama, de campos de concentração, que foram enormemente ampliados nos anos seguintes. E nesse momento estima-se que haja quase 40 campos de concentração para uigures, que detenham entre 800 mil e 2 milhões de muçulmanos, uigures e de outras minorias étnicas da região. Essas pessoas são detidas muitas vezes sem acusações formais por motivos que variam bastante, como, por exemplo, contactar pessoas em uma lista de 26 países considerados bastante sensíveis pela China, entre eles a Turquia e o Afeganistão, frequentar mesquitas, ter filhos demais, trocar mensagens de celular, por exemplo, com versos do Corão, ou até mesmo jejuar na época do Ramadã, o que é visto como um indício de radicalização muçulmana, e até mesmo batizar os seus filhos com determinados nomes, como Mohammed ou Medina. Os relatos acerca do que acontece dentro desses campos de concentração também são assustadores, e vão desde violência sexual à obrigação de jurar lealdade à China e muitas vezes renunciar à religião, e aliás, a proibição absoluta de qualquer tipo de serviço religioso, a obrigatoriedade de aprender o mandarim e até mesmo trabalhos forçados. E esse é um dos pontos que vem sendo muito explorado pelos países que criticam os direitos humanos na China. Estima-se que cerca de 80 mil uigures foram transferidos, contra sua vontade, para outras regiões da China e trabalham de forma forçada para fábricas que atendem a grandes marcas internacionais como Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony e Volkswagen. Essa lista levou os próprios Estados Unidos a alertarem as suas empresas americanas, que a utilização de mão de obra forçada pode levar a problemas para essas empresas no próprio mercado norte-americano.
E esse foi, naturalmente, um dos pontos levantados na sessão do Conselho de Direitos Humanos, do qual é importante lembrarmos, os Estados Unidos não fazem parte desde que o presidente Donald Trump decidiu retirar o país desse órgão. A China, por sua vez, diz que não há campos de concentração, mas trabalho para alívio da pobreza, e no ano passado esses campos ganharam inclusive um nome mais simpático e passaram a ser chamados de Centro de Treinamento Vocacional, com a justificativa de que seria para ensinar uma profissão para os uigures para que eles pudessem sair da pobreza. E se você acha que o argumento é cretino e que, portanto, ele não colou, é importante lembrarmos o que eu falei lá no início da coluna. Uma série de países, 46, disseram que apoiam as medidas de desradicalização, como a China chama, de uigures na região de Xinjiang. O representante de Belarus, por exemplo, chegou a afirmar que a China está corretíssima ao defender a população de Xinjiang, inclusive os próprios uigures, contra qualquer tipo de radicalização que poderia levar a terrorismo, que seria um problema para a região como um todo. E é aqui que se encontra o grande problema do sistema internacional deixar as instâncias multilaterais se enfraquecerem. A partir do momento em que não há mais um consenso acerca da importância dos direitos humanos ou da importância de se pressionar os Estados com relação ao cumprimento dos direitos humanos, abre-se a possibilidade de 46 países simplesmente aliviarem a pressão sobre a China acerca da violação de direitos humanos. A China, portanto, que nesse momento é inegavelmente um dos países mais influentes do mundo, abre um novo caminho para a justificativa acerca de direitos fundamentais, utilizando o argumento, aliás, extremamente batido, que é o medo do terrorismo, que basicamente acaba dando a justificativa para que governos façam aquilo que bem entendem, sempre justificando que a ideia é combater o terrorismo. Isso fica ainda mais fácil quando falamos sobre uma minoria muçulmana, que acaba sendo naturalmente mais associada a movimentos terroristas, sobretudo a partir do momento em que famílias da região de Xinjiang, de fato, foram para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico. E se uma parte enorme da influência chinesa se dá exatamente pela sua capacidade econômica e comercial, é importante não perdermos de vista que Xinjiang fica numa região absolutamente estratégica para o principal projeto econômico chinês no mundo, que é a nova Rota da Seda. A China não pode se dar ao luxo de ter grandes problemas ali naquela região e acaba abrindo a porta para que outros estados justifiquem as suas próprias violações de direitos humanos sem tanto peso na consciência. Por falar em direitos humanos e, portanto, democracia, eu te convido a conhecer o novo curso do Petit Jornal, que começa no dia 14 de julho e fala sobre a erosão da democracia liberal. Os detalhes estão na descrição desse episódio e você pode se tornar ainda um apoiador do Petit Jornal para manter o nosso trabalho, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.